Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar sobre o respeito às comunidades indígenas. Nós vamos continuar falando dos primeiros moradores, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, nós vamos identificar o que são as terras indígenas, tá? A terra indígena é um pedaço do território nacional, ou seja, uma parte do Brasil, tá? Que faz parte da propriedade que é do governo federal, da União. E é onde ela é habitada por índios, por isso que ela é chamada de terra indígena, tá? E é lá que eles podem utilizar para fazer as suas atividades produtivas. Então, terras indígenas é um pedaço de terra onde os moradores são indígenas, tá certo? E que lá eles podem fazer as atividades produtivas dele. E principalmente eles são importantes para a preservação dos recursos ambientais que eles necessitam, tá? E do seu bem-estar. Ou seja, eles utilizam, como nós já falamos na outra aula, a natureza só para o próprio recurso dele. Eles não utilizam demasiadamente, eles utilizam só mesmo para eles retiram da natureza só o que eles necessitam, tá? Então, as terras indígenas tratam de um tipo específico de posse, ou seja, é como se fosse ele está recebendo um pedaço de chão para eles morar, um terreno, tá? Porém, por ser de uma aldeia indígena, são terrenos bem maiores do que o terreno da nossa casa. Mas, digamos assim, um bairro, como se fosse um bairro, uma cidade, para os indígenas, tá certo? E sempre faz parte tem origem na natureza e é para uso coletivo, tá? Não é para uma tribo, não é para uma tribo, não, para uma família, é para uma tribo, uma aldeia, onde todos lá podem usufruir daquela terra indígena. Vocês já pararam para imaginar como é que é uma aldeia indígena, para quem não teve oportunidade, né, um dia de conhecer? Eu trouxe aqui duas imagens que foi desenhada por um índio. Essa primeira imagem, o índio ele desenhou, é o Kaumi Suyá, ele desenhou a cidade como ele acha que é, tá? Ele não conhece a cidade onde nós moramos, então ele desenhou. Vocês podem observar como é que é feito o desenho dele. A gente só observa casas, né? Tem essas imagens azul que a gente deduz que é o que? O terreno que ele acha que é que a casa mora. A parte preta pode ser o quê? A estrada, né? Ou como não tem em aldeia não tem estrada, no caso é o caminho que eles ligam as casas uma da outra, tá certo? E nessa outra imagem, o mesmo índio ele desenhou o Parque Indígena do Xingu, ou seja, ele desenhou a aldeia onde ele mora. Vocês podem observar que ele desenhou muitos símbolos, até porque eles não têm construções como a nossa, de prédio, shopping, farmácia, certo? Então, como ele desenhou muitos símbolos, ele teve o detalhe, né? Ele teve a preocupação de fazer o quê? Uma legenda. Então, cada símbolo desse que ele colocou no mapa tem uma legenda. Para a gente saber o que é cada coisa ali no mapa dele, basta a gente ler a legenda. Ali na última parte da legenda tem um desenho que parece de uma casinha mais comprida. Se vocês identificarem no mapa, ela é o quê? Ela é o posto de vigilância. Provavelmente é onde fica um grupo, né, de indígena que fica vigilando para cuidar da própria aldeia, tá certo? Mas o que que acontece? As terras indígenas, elas devem ser protegidas até porque os indígenas, como nós já trabalhamos, foram os primeiros moradores. Então, tem muitas ameaças às terras indígenas. Muitas pessoas querem não destruir por ser do índio, tá? Mas olha só as principais ameaças às terras dele. É o crescimento urbano, né? As cidades vão crescendo, vai faltando espaço e automaticamente vão pegando espaços mais para o interior. Isso já vai acontecendo. Com esse crescimento urbano também vem o quê? Vem é, vem as queimadas,
né, o desmatamento, porque para poder crescer uma cidade, eles têm que construir nas florestas, vão indo mais para o interior. E se eu tenho que botar uma casa, automaticamente eu tenho que derrubar árvores, né? Eu tenho que deixar aquela casa. Então, isso é um dos tópicos que afeta muito as ameaças às terras indígenas. As grandes plantações, ou seja, indústrias, fazendas que têm plantações muito grandes, tá? Elas acabam invadindo o espaço também indígena, e isso também causa a ameaça para eles, porque vai tirando o espaço da terra deles. Criação de gado em grande escala, quem cria, né, os fazendeiros que têm muitos animais, muitos bois, vacas, acabam tendo que ter um espaço muito grande, uma fazenda muito grande, e depende aonde que é, geralmente é interior, é onde tem aldeias indígenas. Eles acabam não respeitando as partes que são delimitadas para os índios e invadem. Exploração de minério, extração de madeira, que vai, querendo ou não, vai desmatando. E isso tudo prejudica os índios. Construção de hidrelétricas nos rios, né? Muitas empresas têm que desviar o percurso de um rio para poder construir a hidrelétrica. Só que eles não pensam que às vezes esse rio passa no meio de uma aldeia onde eles vão tomar aquela água, vão utilizar daquela água. E se eu desvio o rio, aquele rio não vai mais passar por lá. Então, aquela aldeia indígena fica sem a água e eles vão ter que acabar procurando um outro local. Isso tudo destrói floresta e, consequentemente, prejudica muitas aldeias indígenas, tá? Essas são as principais ameaças às terras indígenas. Ameaçando as terras indígenas, os costumes deles eles acabam perdendo, porque muitos têm, se destrói a minha aldeia, eu tenho que ir embora, procurar um outro lugar para poder viver. E muitos acabam vindo morar na cidade, tá? Quando eles vêm morar na cidade, o que que acontece? Eles são obrigados a abandonar os seus costumes, suas tradições. Alguns grupos estão se adaptando à tecnologia, outros estão levando a tecnologia para as aldeias, muitas aldeias já têm, usam máquina fotográfica, já usam roupa, relógio, celular e até internet, tá certo? Quais são as dificuldades daqueles indígenas que acabam vindo viver na cidade? Uns sofrem preconceito só pelo fato de serem índios, outros têm dificuldade de manter os seus costumes, tradições, principalmente a língua que falam, o idioma que eles falam é diferente do nosso. Tem muitas tribos que não falam português, então assim eles não conseguem manter sua língua e também não conseguem se comunicar. A alimentação deles não é a mesma, porque quando você vive lá na aldeia, lá na floresta, você caça, você pesca, você vive na natureza, você se alimenta com alimentos mais sadios, né? A sua alimentação é melhor. Agora, quando você vem morar na cidade, é muito industrializado, é muito açúcar, muito sal, e a pessoa acaba não se alimentando da mesma forma, tá? E como eu já tinha dito também, manter as suas tradições como os rituais fica bem mais difícil quando você está vivendo na cidade e longe da sua aldeia, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Vocês podem deixar ali nos comentários da turma. Tchau, tchau, até a próxima.